Por que que eu era de direita? Eu era de direita porque ser de direita no Brasil é mais fácil. É o discurso pronto, é a embalagem pronta, onde basta você abrir e consumir. A mídia vende esse discurso. Eu comecei a me interessar mais por política há um tempo atrás, isso faz uns 4 anos atrás, mais ou menos, 5 anos. E eu fui totalmente contra o PT. Porque as minhas fontes de informações eram contra o PT. E quando eu me tornei de direita, eu comecei a seguir personalidades que odeiam o PT. Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, Luana Bastos. A Luana Bastos ela é um lixo. Tenho pena da Luana Bastos. E comecei a admirar personalidades como Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Você começa a admirar o capitalismo selvagem, porque você acha que o neoliberalismo é a única forma de levar o mundo para frente. E você acaba aceitando o discurso da meritocracia. Os países são pobres porque ainda não trabalharam o suficiente para chegar lá. Tudo isso está dentro da direita. Tudo isso está dentro desse movimento do qual eu fiz parte e eu acabei saindo. As pessoas perguntam, por que que você saiu? Pois bem, quando estourou as rebeliões lá em 2013, os protestos, eu digo, eu acabei curtindo aquela página lá do Revoltados Online um tempo depois. Antes das eleições eu comecei a curtir aquela página, lá em 2014. E naquela página eu fiz amizade com algumas pessoas que me colocaram num grupo de WhatsApp. Uma dessas garotas chamava Joyce Azevedo, e eu fiz muita amizade com ela. E quando eu entrei naquele grupo, que era Nova Direita do Brasil, o nome, esse grupo eram várias pessoas, acho que dava umas 40 pessoas, mais ou menos na época. Mas eu acabei me assustando com aquilo. Porque, por exemplo, era muito ódio num grupo só. O estopim, por que que me tiraram desse grupo? Porque uma garota do grupo diz que entende o porquê do Hitler ter matado os judeus. Ela é contra ele ter matado os judeus, porém ela entende que o patriotismo do país dela estava sendo sugado por invasores, que seriam os judeus. E daí aconteceu outras coisas, como eu sou do Nordeste, mas essa região é um bando de mordifome que gosta de marmita grátis. Eu sou gay, mas eu sou contra esse movimento, não sei o que os gays querem se aparecer. Agora eles inventaram de casar e querer adotar. E eu sou mulher, mas as mulheres têm que andar de acordo, decente na sociedade, porque depois estrupa e daí vem todo mundo em cima. Então, assim, essas coisas começaram a me assustar. Eu não queria fazer parte daquilo. E outra coisa que fez eu mudar de lado, que existia uma tensão em cima da prisão do Lula. Quando o Aécio perde a eleição em 2014, eu participava de alguns grupos, e grupo de família e esse grupo de direita, veio aquelas mensagens, a casa caiu, Lula está saindo do Brasil para entrar em reunião na Venezuela para fazer uma invasão no Brasil, a casa caiu, Lula não sei o que lá, a casa caiu, Dilma não sei o que lá, Dilma vai instalar a ditadura. E essas coisas causavam um certo medo na gente que era de direita. Porque é o discurso de medo que vem aquele ódio, aquela raiva. E tudo que a Veja e a Globo fez foi simplesmente tentar acabar com um governo que não ajudou ela. Quando eu fui procurar entender, eu não vou explicar aqui, mas as pessoas que quiserem estudar e procurar informações de por que a Globo e a revista Veja odeiam o PT no Brasil, vocês vão entender o porquê, não é do nada. Vocês podem ter certeza disso, não é do nada. Tem um motivo, e esse motivo envolve dinheiro e envolve uma ideologia de quererem vender, sim, o país para os Estados Unidos. A verdade é essa. E o PSDB e tudo mais está por trás disso. A mídia, ela é produto de capitalismo, as pessoas têm que entender isso, né? E quando eu tive a oportunidade de falar com o Marcelo Reis pelo WhatsApp, ele me mandou alguns áudios perguntando se eu poderia organizar alguma manifestação para pedir o impeachment da Dilma. Eu não podia porque eu não tinha contato com ninguém. Eu não era um líder para fazer isso. Ele acabou me ignorando depois. E outra coisa que aconteceu.
eu acabei sendo banido da página dele, porque ele tirou uma foto ao lado do Silas Malafaia, e eu falei que eu não esperava isso de uma pessoa que quer ver o país livre das garras de uma elite dominante, que era o discurso do Revoltados Online. A gente quer ver o país livre dessa corrupção, dessas pessoas que dominam as massas, né? E, na verdade, eu estava fazendo parte dessa massa dominada sem perceber. E com o tempo eu fui vendo muitas coisas, por exemplo, o Lula vai ser preso, acordei com essa notícia, o Lula foi preso. Quando eu fui ver, o Lula não tinha sido preso. O Lula tinha sido levado para depor simplesmente pela Lava Jato. Ele foi levado para depor por isso. Ele não tinha sido preso. Então, cada vez mais, eu percebia que estava havendo uma perseguição de fato. Estava havendo uma perseguição de fato e a mídia estava moldando a opinião popular. Eu fui uma pessoa totalmente de direita, sabe? Eu tinha aquelas teorias de por que houve a escravidão. Mas escravizaram brancos também. E o capitalismo é a única coisa que dá certo. O socialismo não deu certo. O comunismo matou 100 milhões de pessoas e tudo mais. Mas com o tempo, eu fui me deixando entrar um novo tipo de conhecimento. E foi isso que fez eu mudar de lado. Eu não podia continuar num lado onde existia tanto ódio. Eu lembro no grupo que eu participava, em alguns grupos do Facebook, como que eles gostam de tirar sarro, de humilhar as pessoas. Argumentos ridículos. Os italianos vieram para o Brasil e hoje não se vitimizam como os negros. Os italianos imigrantes vieram como imigrantes para trabalhar. E os negros vieram como escravos para se fuder, para trabalhar para essa elite que é a mesma que você defende hoje, amigo Coxinha. Para saber, tem muita gente de direita nesse grupo, agora que vai ter que entender isso. Vocês não tiraram a presidente Dilma. Vocês não tiraram. Quem tirou foi gente poderosa. Foi gente que quer que esse país continue sendo o quintal dos Estados Unidos. Tá? E vai ser muito mais fácil vocês terem a humildade de admitir que errou. Vocês vão ter que ter humildade de procurar estudar. Porque não existe doutrinação marxista nesse país. Não existe. Porque eu cresci ouvindo falar que o comunismo é uma merda. Que o socialismo foi uma merda. Que Che Guevara foi uma pessoa que matava, que fazia tudo mais. Eu nunca fui atrás para ler a biografia do Che Guevara, para vocês terem uma ideia. Nem do lado bom, nem do lado ruim. Da onde que vocês estão tirando isso? Eu mudei de lado porque não dava para mim continuar sendo cria da mídia. Não dá. Não tinha condições. Hoje eu sou agradecido de ter mudado de lado. A esquerda é feita por pessoas, seres humanos. Claro que vai ter alguma coisa ou outra que eu não vou concordar. Mas eu tenho que ter um lado definido. Entendeu, Marina Silva? Eu não posso ficar em cima do muro igual uma barata tonta, que uma hora vai para um lado ou vai para o outro, ou dizer de centro. Não existe de centro, não existe ser de centro. Você tem que defender uma ideologia. Não existe você ser uma pessoa de centro. No Brasil, não. Pelo menos no Brasil, não. Um país conservador, um país onde pessoas da agricultura dominam a política, pessoas da política dominam a política. Onde já se viu ser de centro num país desse? Vim com esse discurso de, não existe lado. Existe lado sim. No mundo existe lado. Esse mundo que a gente vive tem lado sim. Tem países querendo fuder com os outros. E a nossa classe trabalhadora, que é esse povo que mais devia se defender, está apoiando tudo isso. E achando que está fazendo... Conseguimos tirar a Dilma. Vocês não tiraram ninguém. Coloque isso na cabeça de vocês. Vocês não tiraram a Dilma. Quem tirou foi a mídia. Quem tirou foi políticos safados. É a única coisa que eu quero dizer. Existe ex-coxinha sim. Eu fui de direita, eu fui uma pessoa que infelizmente entrou nesse discurso, mas eu não podia continuar dentro disso. Seria um assassinato contra mim mesmo eu continuar dessa maneira. Depois eu vou escrever algumas coisas para vocês, do que eu acho de certas coisas como racismo, o que eu acho do que está acontecendo na nossa sociedade, porque eu não posso fazer um vídeo muito longo, mas é isso. As pessoas elas têm que se soltar dessas amarras. Porque esse país está indo pro buraco. E vocês estão dando, pessoas de direita, esse país de graça na mão de gente que não vale nada.